Aprenda a atrair mais dinheiro antes que seja tarde demais. O dinheiro não gosta de dúvida. Ele flui para onde tem mais clareza, direção e valor percebido. Hoje eu vou te mostrar por que ele ainda pode estar fugindo de você e como mudar isso antes que o tempo cobre o preço. O que você pode estar fazendo que pode estar afastando o dinheiro da sua vida? E isso começa na sua comunicação também. Então, por que a gente está falando sobre isso aqui? Porque para você se comunicar, e perceba, as pessoas que se comunicam melhor são as que mais têm retorno financeiro. Eu já falei isso em outros vídeos, mas às vezes aquele seu colega, ele não tem a aptidão que você tem, ele não tem o conhecimento, o intelecto que você tem em alguma área, por exemplo, em matemática. Vamos supor que você é excelente em matemática, na escola você era o melhor da turma. Mas aquele seu colega que se comunicava com todo mundo, se comunicava super bem, hoje em dia ele faz mais dinheiro do que você. Por que isso acontece? Porque a pessoa, quando ela se comunica bem, ela consegue adentrar espaços que os outros não conseguem. E isso faz com que o dinheiro venha com mais facilidade. Porque o dinheiro está muito relacionado também com como você se comunica. Como você se comunica para adentrar os lugares que você acha que merece estar. Então aí a gente volta para um tema importante que eu sempre trago aqui, que é a sua autoconfiança. Como você se vê, como você vê a sua potência. Então vamos lá para o primeiro ponto importante sobre dinheiro. É importante dizer, a gente está falando sobre dinheiro também porque é um dos pilares essenciais para a nossa vida. Vivendo no mundo capitalista que a gente vive hoje, se você aprender a entender o dinheiro, a entender essa energia, esse fluxo de ida e vinda, de entrada e saída, a vida fica mais fácil, fica mais leve e óbvio, pelo amor de Deus, eu sei que a gente vive no Brasil, desigualdade social e todas essas questões, o ponto aqui não é esse. O ponto é só trazer uma clareza para algum lado seu que possa não estar enxergando algo sobre o dinheiro e que isso possa te trazer algum retorno e que vai te trazer alguma tranquilidade, algo de bom. Não é pra gente entrar em outros temas assim mais polêmicos de dinheiro, não. Aqui é só para te trazer uma clareza sobre um assunto que talvez você não tenha percebido antes. E se você já tiver percebido antes, agora você vai estar só se reforçando esse tema. Que é bom também e é importante. Estudar sobre dinheiro, falar sobre dinheiro é importante. Quando a gente para de ter esse medo, as coisas já começam a movimentar de uma forma diferente. Porque enquanto você não está falando sobre dinheiro, ele está só existindo e aí foge do seu controle, foge do seu alcance. Quem faz dinheiro fala sobre dinheiro, muito. Então vamos lá falar sobre dinheiro um pouquinho. Então, primeiro ponto, o que está afastando o dinheiro da sua vida? Linguagem escassa. Então, quando você começa, isso aqui é muito caro, ninguém vai pagar por isso, ou ninguém paga por isso agora. Quando você está falando sobre o seu produto, putz, ninguém vai pagar por isso, ou isso aqui está muito caro, eu não posso cobrar esse preço, não posso cobrar esse valor, isso daqui ninguém cobra esse valor. Mas aí é a sua crença limitante com o seu dinheiro e com o seu valor por consequência. Então você está se dando o valor que você acha que você merece. Então se você falar, não, isso é caro demais, ninguém vai cobrar esse preço por esse produto, ou ninguém vai pagar esse preço pelo meu produto, é você se dando o seu próprio valor, colocando o seu valor no seu trabalho. E aí, se você colocar um valor mais baixo do que você poderia, é isso, o outro vai aceitar. Se você coloca um valor mais alto e fala, não, esse é o meu valor, e aí quem quiser pagar, vai pagar, aí você começa a estipular outra régua, outra frequência de dinheiro também. Esse aqui é o meu valor, quem puder pagar por ele, vai pagar, porque eu sei que a minha entrega é justa e coerente com isso. Seja um produto que você vende nas prateleiras, seja um produto que você vende dando aula, ensinando, o que quer que seja que você esteja vendendo, você precisa ser o primeiro a valorizar o seu preço, a entender o seu preço, valorizar a sua hora, quanto você trabalha e quanto isso custa. Quanto isso custa na sua mente? Ninguém precisa saber o porquê que custa isso.
mas você precisa definir. Porque não é só o produto, quando a gente vende, não é só o valor que a gente vende lá na hora, é o valor de tudo que a gente construiu, de tudo que a gente pensou, de tudo que a gente estruturou para vender um produto naquele preço. É uma construção de todas as fases da sua vida, todas as etapas da sua vida para chegar naquele preço. Então, o primeiro ponto é isso. Quando você acha que isso é caro demais, ninguém paga por isso, ninguém vai cobrar um valor tão alto assim, essa é a sua crença com relação ao dinheiro e talvez isso esteja bloqueando o fluxo de dinheiro na sua vida. Não estou falando que você vai olhar para um produto e nunca mais vai poder falar, putz, isso está muito caro. Não, mas talvez mudar o mindset. Isso está caro para mim agora. Um dia eu vou conseguir comprar isso aqui. Hoje isso está caro para mim, mas um dia eu vou conseguir comprar. Então isso já muda um pouco como a sua mente vai pensando sobre dinheiro, como a sua energia vai fluir em relação ao dinheiro. Segundo ponto que pode estar afastando o dinheiro da sua vida, um posicionamento frágil. Então você fala sem chamar o outro e você comunica sem se posicionar, sem posicionar os seus valores, as suas crenças, o que você quer, o que você acredita, que seja o melhor ou o pior. E lembrando, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sempre deixo muito para vocês seguirem o que vocês acham que funciona melhor na sua vida, até porque o que funciona na minha não necessariamente vai funcionar na de todos. Mas ainda assim eu tenho meus posicionamentos muito claros do que eu acho que é o melhor, o que é o pior. E é isso que eu tô aqui ensinando para vocês. Então, se comunicar sem se posicionar de forma clara, isso também pode estar afastando o dinheiro de você. Outra coisa é aparecer sem se comunicar. Então, às vezes você está aparecendo lá na rede, mas você não está comunicando da maneira como você poderia. Ou você está aparecendo só em fotos, só no carrossel, você não está ali falando com o seu público de fato o que você pensa. Isso também vai afastar o dinheiro da sua vida, porque as pessoas querem comprar o que elas se conectam. Então elas querem se conectar com você, com a sua história, com o que você vai trazer na mesa. E é por isso que a gente tem que se jogar e mostrar a cara e falar e experimentar. Nem sempre, você não precisa sempre estar lá aparecendo se não quiser, mas que isso vai acelerar seu processo, isso vai. E aí a gente entra num tópico que é o medo de se posicionar. É o medo de se mostrar. E você quer receber, mas sem se posicionar, sem desagradar, sem falar algo. Esse ficar em cima do muro é o pior das hipóteses, porque tá todo mundo vendo que você tá em cima do muro. Mesmo que você não queira, as pessoas percebem quando a gente tá em cima do muro. E uma coisa é deixar o outro escolher por si, outra coisa é você não tomar a escolha por si. E você tem que escolher quais são as bandeiras que você vai erguer, o que você vai lutar, quais são suas lutas, o que você está agregando na vida do outro. E para isso você precisa aparecer. Não tem como receber sem aparecer. Não tem como o outro querer comprar o seu produto, se o produto for o seu rosto, se você não aparecer. E eu ouso dizer até que se o produto não for o seu rosto, vai ser mais difícil ainda de vender. Por exemplo, tem uma marca de biquínis que eu amo aqui do Rio de Janeiro. E elas fazem um marketing incrível, que é a Macai. Olha eu aqui fazendo marketing delas. Por elas fazerem um marketing incrível. E elas usam muito o rosto das criadoras para fazer esse marketing. E elas criaram toda uma comunidade ali que engaja e que compra dos produtos porque tá ali dentro dessa comunidade. Elas levantaram essa bandeira e elas aparecem como o rosto da marca. Isso funciona, mas você também não precisa aparecer com o rosto da marca se você não quiser. Mas, por exemplo, Steve Jobs, todo mundo sabe quem ele é. O Bill Gates também, todo mundo sabe quem ele é. O Elon Musk também, e por assim vai. Então, a gente sempre vai ter que aparecer, pelo menos um pouco. Mas o ser humano gosta de ver quem está por trás. E eu posso estar equivocada. Pode ser que em algum lugar você esteja comprando algo que você não sabe quem está por trás. Mas ainda assim, essa pessoa fez uma puta estratégia de marketing para conseguir chegar ali. E aí você tem que estudar outro caminho, então, se você não quiser aparecer. Lembrando, hoje a gente compra porque a gente quer ser aquela pessoa, a gente quer ficar mais próxima daquela pessoa. Como aquela pessoa se veste, como aquela pessoa fala, o que que ela faz, né? O que essa pessoa faz para ela ser da forma como ela é. E é isso que a gente compra hoje em dia.
Então, se você não aparece porque está com medo, a sua marca provavelmente vai passar por outros desafios. E talvez vai ser ainda mais difícil. Então, apareça, seja o rosto da sua marca, seja o exemplo da sua marca, que você quer que a comunidade compre. Até porque se você não for o exemplo, você não sabe quem é o público. Quem que você quer que compre da sua marca? São pessoas como você? São pessoas igual ao fulano? Se são pessoas igual ao fulano, será que você conhece o suficiente sobre o fulano para estar vendendo o que você vende? E aí a gente entra em vários temas, mas resumo, se posicione sem medo, porque é isso que vai fazer você fazer mais dinheiro também. O dinheiro vai vir mais para você porque você tá ali dando a cara a tapa, sem medo, e às vezes com medo, mas você tá ali dando a cara a tapa. Eu tenho medo várias vezes, Ciclano tem medo várias vezes, eu tenho certeza que o Steve Jobs teve medo várias vezes, mas ainda assim ele fez, porque ele sabia que era o certo a ser feito. Então é isso que a gente tem que pensar. É por isso que na Zaya, por exemplo, a gente trabalha muito além da estratégia, a gente alinha o seu posicionamento, a sua comunicação. Qual que é a bandeira que você quer erguer, as suas crenças? A gente entende você por completo para depois a gente dar o primeiro passo de se posicionar, que é onde está o maior desafio. Na minha mentoria, você vai aprender a se comunicar com valor, com segurança, com confiança, de uma forma muito tranquila e que a gente vai entender exatamente a sua essência para conseguir colocar isso para fora, independente do que você estiver trabalhando. Se você estiver trabalhando como mentora, como consultora, ou se você tiver uma empresa e precisar vender algum produto específico, a gente te ajuda a se posicionar da melhor forma possível. Por exemplo, uma cliente que passa de R$ 300, ela cobrava R$ 300 no produto dela para cobrar R$ 3.000, com muito mais clareza e segurança na fala. A clareza gera valor. Valor bem comunicado atrai dinheiro. Um exercício para você fazer agora e começar já a alterar na sua vida esse estado, essa frequência do dinheiro e essa energia do dinheiro na sua vida. Ao invés de você falar isso é caro, mude para isso não é minha prioridade agora. Isso não é prioridade agora, não é caro, só não é prioridade agora. Isso já vai mudar a frequência do dinheiro na sua vida. Porque se tudo é sempre caro, putz, isso é caro, não dá para fazer, é caro, não dá para fazer. Não, isso não é prioridade agora e tá tudo bem. Cada um vai ter as suas prioridades e seus gastos de acordo com tal prioridade. O importante é entender que tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa e a gente coloca para fora, isso vai ter um reflexo no universo energeticamente e depois esse reflexo vai voltar para você. Então é aquele famoso, toda ação tem uma reação. E toda fala vai ter uma resposta também. Então coloque para fora o que você quer emanar. Sempre que a gente coloca para fora coisas que a gente não quer emanar, a gente vai estar vibrando naquela energia e vai estar emanando de qualquer maneira. Então o resultado vai vir o contrário do que você gostaria e aí vai virando aquele fluxo de coisas negativas até que chega num momento que você já está muito dentro da bola de neve e fica mais difícil de você sair. Outro ponto muito importante é comece hoje, antes que a vida te obrigue a começar. O atraso vai acabar te custando mais do que o investimento por conta própria. Agora uma pergunta que eu quero te fazer importante. Quanto custa continuar onde você está agora? E aí esse quanto custa pode ser financeiro, pode ser mental, psicológico, pode ser de vida no geral. Então, quanto está custando continuar onde você está agora, na zona de conforto? E, por favor, isso não é para apontar o dedo, não, até porque eu já estive nesse lugar. Às vezes a gente entra nesse lugar de novo, mas quanto custa continuar nesse lugar onde você está agora? A gente está aqui para se analisar, para se autoconhecer, é por isso que eu faço esses vídeos também. Então, trago aqui essa reflexão. Quanto custa estar onde você está agora? Quanto custa continuar vivendo dessa forma? E agora a gente vai fazer um ritual de 3 visualizações, que vai te ajudar a ganhar mais clareza nesse processo. Então, primeiro, e se eu já tivesse alcançado? E se eu já tivesse alcançado? Como que estaria a minha vida agora? Segundo, e se eu estivesse vivendo isso? Como que estaria a minha vida agora? E terceiro, o que eu estaria sentindo agora? Se eu tivesse isso que eu quero.
todas essas coisas que eu quero. Você pode continuar esperando as coisas mudarem por conta própria, ou você pode tomar a rédea da situação e mudar a sua vida agora. Começar essa mudança agora. E eu sei que pode parecer um pouco desafiador, eu tomar as rédeas, mas pode ter certeza, confia em mim, que é muito melhor quando você está no controle da sua vida, quando você toma as rédeas, do que quando você deixa a vida vir em direção a você. Você pode continuar esperando as coisas mudarem, ou você pode tomar as rédeas e você mesmo mudar por conta própria. Então eu ouvi uma frase há um tempo atrás de um ator que eu amo, e ele falava que a gente precisa perceber que a vida tá vindo de nós. A vida vem de nós e não na nossa direção. A vida está vindo através de nós, ela não está vindo nos atacar. A vida vem de nós, a vida é criada por nós, ela não vem nos atacar. E é por isso que é melhor você tomar o controle da sua vida, porque a sua vida vai vir de dentro de você e não em direção a você tentando te atacar. E leva tempo até você chegar nesse lugar onde você percebe isso, que a vida vem de você e não em direção a você, querendo te machucar. Life comes from you and not at you. É isso que ele disse. E pra mim faz muito sentido. A frase completa, acho que eu não vou lembrar, mas acho que era: You can be the captain of your soul, the master of... You can be the captain of your soul, the master of your fate. But at some point you have to realize life's coming from you and not at you. And that takes time. Quem falou essa frase foi o Timothée Chalamet numa entrevista. A legenda vai estar aqui embaixo. Mas eu amo essa frase e acho que ela faz muito sentido para a vida, no geral, para qualquer um. Perceba que a vida vem de você e não na sua direção querendo te atacar. E aí é onde tudo muda em relação ao dinheiro também. Você atrai o que vem de você, a vida que vem de você. E não achando que as coisas estão vindo te atacar diretamente. Porque se você acredita no que quer que você acredite, em Deus, em qualquer religião que seja, e essa não é uma pauta aqui, mas no que você acredita, não é possível que esse ser que você acredita que seja maior, ele queira te derrubar. Então, vamos se firmar nisso. A gente tá aqui para viver o nosso melhor, nosso ponto mais alto. E o dinheiro, ele é o espelho, ele é um reflexo do nosso interno. Ele é uma energia. O dinheiro é energia que circula. O dinheiro, ele não é o fim, ele é o espelho da sua entrega. E eu sei que é difícil falar sobre isso, é difícil falar sobre dinheiro, porque tem muitas variantes, tem onde você nasceu e tudo mais, e eu compreendo tudo isso, pelo amor de Deus, não quero entrar nesses méritos de onde a pessoa nasceu, se a pessoa nasceu com muito menos dinheiro, é muito mais desafiador dela chegar lá, mas a gente tá falando de um panorama geral, né? Olhando para um panorama geral, o dinheiro, ele não é o fim, ele é o espelho daquilo que você tá entregando pro mundo. Pelo menos é isso que eu acredito. Se você quer transformar a sua comunicação em uma ponte para prosperidade, comenta aqui, Zaya, que eu vou te enviar o link de pré-inscrição para minha mentoria. E em seguida, assim que eu conseguir, eu vou entrar em contato com você.